Obrigado por sua atenção, porque você está aí nos ouvindo mais uma vez. Isso aqui vai ser o 7º episódio, Inconformismo. Você que está nos acompanhando através desse podcast para te dar mais subsídio no material que você tem utilizado aí na sua base geração 4.8, no seu PG. Isso é muito legal. Lembrando que essa vida em comunidade é simplesmente maravilhosa. Você poder conhecer pessoas, você entrar na vida das pessoas e também se aprofundar nos assuntos do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Hoje nós temos 3 convidados para a gente possa conversar a respeito desse assunto. Thiago Santos, pastor Thiago Santos, seu salve para a moçada. Salve, rapaziada. Muito bom, preparado aí? Muito bom, rapaz, sempre preparado. Bíblia aberta, time ligado. Time ligado, ideias na cabeça. Ideias na cabeça. Você que não está nos acompanhando aí, o pastor Thiago é o homem do time aqui, ele liga... E a gente só fica de olho no reloginho, exatamente, né? Exatamente. Então tá bom. Anderson ZDK, e aí, tudo certo? Tudo certo. Muito bom mais uma vez estar aqui. Trabalhando muito? Sim. Você trabalha com mídia, né? Isso, né? Trabalho com mídia. Produções, etc. É isso aí. E cuidando de pessoas. E cuidando de pessoas. É isso aí. Não sou médico, mas eu sou... É um entusiasta do encontro fora do encontro e tal. Tem feito um lindo trabalho. Parabéns aí pro seu comprometimento, né? Pastor Jairo, tudo certo? Tamo aí, tudo certo. Depois de uma noite mal dormida com crianças, né? É aquela coisa, né? Mas a gente supera. Supera. Os problemas, você olha assim, não, quando eles crescerem vai diminuir. Rapaz, não. Eles vão existir para sempre. Né? Só muda o formato. Muda o formato. É o famoso ser pai padecer no paraíso. Né? Padecer no paraíso. Eu tenho 2 filhos, o Thiago tem uma filha. Tenho uma filha, Lívia, de 6 anos. Muito bom. Anderson? Eu tenho o Theo e estamos esperando mais um. Domingo a gente vai saber o que é, né? Menino ou menina. Muito bom. E o Jairo eu tenho 2, a Sofia e o Samuel. Né? Muito bom. Inconformismo com esse mundo, vamos conversar, o tema é bom demais, se liga aí e já começa também a fazer suas conexões mentais e espirituais, porque vai ser muita bênção nesse momento. Então vamos lá. Thiago, faz oração pra gente, por favor. Senhor, é bom nós estarmos juntos mais uma vez e nós pedimos que o Senhor venha mais uma vez também abrir a nossa mente e o nosso coração, porque precisamos do Senhor. Amém. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém. Inconformismo. Bom, vamos lá, resgatando alguma coisa que a gente já conversou, para daí, a partir de agora, a gente dar continuidade, né? Uma pessoa conhece a Cristo, entende que para ter uma vida plena em Cristo existe a busca pela semelhança de Cristo, a busca da semelhança de Cristo você se transforma num discípulo, o discípulo é aquele que busca no mestre conhecimento, mas também leva para aquelas outras pessoas através do discipulado. Isso é bom lembrar sempre que o discípulo ele não é um ponto final, mas ele na verdade seria um travessão, né, de ligamento. É uma continuidade. Uma continuidade, isso aí é sempre bom a gente lembrar. E aí então você começa a ter uma mudança de vida pela semelhança com Cristo e isso gera um inconformismo, porque a gente olha para Cristo, vê uma realidade e olha para o mundo e vê outra realidade, né? E aí, vamos começar daqui? Vamos lá. Essa situação, eu fui até ver no dicionário, né? Inconformado. Quem é o cara inconformado? É um cara revoltado, que não se conforma diante das adversidades, que não se resigna ou se submete facilmente. É um cara... No fundo, essa questão do inconformismo parte de uma constatação de uma realidade ideal que você não consegue enxergar em uma situação ou outra, né? Então, eu acho que a obra do Evangelho na vida da gente gera naturalmente uma sensação de inconformidade, porque Jesus falou que o Espírito nos convenceria do pecado, ou seja, nos tornaria conscientes de uma realidade que não é ideal. Então, se a pessoa, por exemplo, não tem essa percepção, essa sensação de inconformidade, é porque ela não sacou ainda. Vem cá, existe uma outra vida, existe um objetivo maior, existe uma outra dimensão de existência que eu não estou vivendo agora. Então, para eu me inconformar, eu preciso me confrontar com essa nova realidade. E isso é algo que o Espírito Santo vai provocando naturalmente. Ou seja, se eu conheço a Cristo, eu não posso simplesmente voltar e sentar no sofá, né? Como de se jeito nada mesmo tivesse acontecido. Então, se isso acontece, é porque você ouviu falar.
Porque aquele que realmente vive o cristianismo, ele levanta do sofá, né? Por mais incrível que isso possa parecer para alguns, mas quando Cristo entra, ele começa a incomodar, né, cara? Uhum. Começa a incomodar você. Por mais estranho que seja Por mais estranho que isso possa parecer. Essa palavra, né? É essa afirmação, mas é exatamente isso que acontece. Porque você olha pro lado e aí Cristo incomoda. Fala assim, cara, tem alguma coisa errada e eu quero usar você para abençoar. Aí você olha pro outro lado e vê uma outra pessoa precisando e Deus fala assim, cara, é você. Aí uma outra situação social ali, ou de relacionamento, Deus fala assim, cara, esse incômodo, beleza? Esse é o primeiro estágio, e eu vou usar você para, de alguma forma, abençoar essas pessoas. Então, por mais estranho que isso possa parecer, o evangelho, ele, talvez antes de causar o inconformismo, ele causa o incômodo, né? E aí o incômodo nos leva a ser inconformados. Eu acho que a construção ou a nossa percepção da palavra inconformado dá muitas vezes pra gente a noção de que, que nem o dicionário disse, de revolta, mas o que o evangelho ele faz com nós é usar uma abordagem de paz para justamente atacar, né, nesse sentido, mas com que forma? De paz, de bênção, entendeu? É nesse sentido, que a gente às vezes imagina que a gente tem que justamente confrontar, não, você tá errado mesmo, e tal, e tal, tal. E não, a gente vê um Cristo que usava a misturação para poder quebrar justamente essa cultura que ele estava inconformado naquele momento, entendeu? E talvez a principal questão desse estar inconformado tem a ver com você não se adaptar à forma que está ao seu redor. Né? Então você não toma a forma daquilo que está ao seu redor. Né? Talvez a melhor definição desse inconformismo seja exatamente sob essa perspectiva, né? É de, cara, as coisas ao seu lado estão de uma forma, com um formato, mas você não quer aquele formato, você quer uma forma diferente. Óbvio que essa forma diferente que você quer não é produto da sua mente, do seu raciocínio, porque você é uma pessoa muito boa, mas porque Cristo faz isso, porque você, como nós falamos no nosso podcast anterior, você tem um outro paradigma, você tem um outro referencial, e ele exige você ter uma outra forma. Se do seu lado está quadrado, Deus pede que seja redondo, entendeu? E é isso, onde que é a grande questão do cristianismo. Existe muita gente inconformada por aí. Muita gente revoltada com a situação ao seu redor. A grande questão do cristianismo é que ele te leva à ação. Não fica só no discurso do tipo, não, isso daí tá errado, eles estão fazendo isso errado. É insatisfação. É uma insatisfação que te leva a fazer alguma coisa e, sabe, não apenas apontar o defeito, mas fazer parte da solução dele. Isso mesmo. Que algumas palavras, elas tomam um peso, né, que às vezes a gente tem que explicar porque a gente usa, né? Vamos lá. Revoltado, né? O revoltado é aquele camarada que aparentemente ele é revoltado contra uma situação. E aí, ser revoltado tá errado? Não necessariamente. Às vezes você está revoltado com uma situação que está errada e você está revoltado a partir ou para uma situação certa. É uma situação a pensar. Vamos lá, outra palavra que é também usada de forma negativa, mas que também a gente pode colocar num sentido positivo. Radical. Né? Eu tenho que ser um discípulo radical. É que quando fala radical, na minha cabeça já vem um camarada lá do Oriente Médio, matando todo mundo, fundamentalista, né? Só que, na real, quando a gente entende um mundo inconformado, e aí eu parto da palavra para a ação, porque também é assim, né? Tem aqueles camaradas que são inconformados, só ficam falando, né? Não, porque o camarada tem que fazer aquilo, mas de ação mesmo que é bom, nada. Então, a gente tem que, de certa forma, ter um radicalismo no sentido de ser um discípulo até as últimas consequências. Apaixonado por aquilo, apaixonado, por uma luta. Apaixonado. Eu gosto de fazer uma comparação assim, antes do Jairo contribuir. Eu acho que uma das melhores igrejas que nós temos hoje, assim, criando um paralelo, é um time de futebol. Porque o cara do time de futebol, ele conhece a história do clube dele, entendeu? Ele é apaixonado pelo clube, ele tem todas as camisas. Veste a camisa, né? Ele veste, justamente, ele veste a camisa. Chora.
Ele contribui financeiramente. Ele contribui, se associa. Então, assim, vocês conseguem fazer um paralelo legal nesse sentido, porque a gente não é apaixonado por essa causa, a gente não é apaixonado muitas vezes de verdade por Cristo, porque a gente não se entrega a esse ponto, entendeu? A gente não tá ali disposto a sofrer por ele, entendeu? A se entregar de verdade, entendeu? Mesmo porque hoje em dia o mundo contribui para esse pensamento superficial, né? Uhum. Porque na verdade a superficialidade está presente em tudo, né? Nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de família, no relacionamento de amizade, no relacionamento com o trabalho, parece que está cada vez tudo ficando mais superficial e cada vez menos compromisso. Aí vem o cristianismo e fala assim, brother, tem que rolar um compromisso. Você tem que estar inconformado com a outra situação que não é a situação que você aceitou. É verdade. É intenso, né? É intenso. E esse desconforto, no fundo, é uma bênção, cara. Se a gente não tivesse esse desconforto, né? Como seria, assim, no mundo que a gente vive, caótico, cheio de injustiça social, desigualdade, toda ordem, e tá tudo bem? E tá tudo certo? Cara, como assim? Entendeu? Então, eu tenho que me conformar mesmo. E como o Thiago falou, esse inconformismo tem que ser apenas um sentimento, uma indignidade que eu guardo pra mim e levo pro meu quarto. Eu tenho que, a partir do exemplo de Cristo, que de certo modo rompeu com tantas coisas no seu tempo, né? Como, por exemplo, a falsidade dos religiosos, né? Que eram aqueles que ensinavam e impunham um tipo de fé para o outro, que estava totalmente separada do que a Bíblia ensina, né? A politicagem, né? Politicagem, uma religião teórica acima de tudo, né? Porque os caras tinham um monte de lei, assim, mas não tinha coragem, não tinha capacidade de exercer o amor que é o fundamento da lei, né? E por aí vai. Então, cara, é um inconformismo que me coloca no caminho da solução. Mesmo porque não é o inconformismo vazio. Essa última palavra que você falou é maravilhoso. Hoje o cristianismo, ele tem sim resposta para as dificuldades que o mundo tem. Então, quando eu estou inconformado com a roubalheira, eu tenho sim uma resposta para isso. Eu tenho a resposta da honestidade do cristianismo, eu tenho a resposta do amor ao próximo do cristianismo, né? Então não é uma coisa vazia, é o anarquista que ele é contra qualquer governo, né? Ou seja, tem governo, eu sou contra. Não é isso, né? Não é buscar o caos, né? Não é buscar o caos. É isso que eu falei, não é, que é o melhor. Não é justamente impor a bandeira, promover uma guerrilha, um protesto, não. É você ser essa pessoa de paz. Se ali tá rolando isso, bom, eu sou o cara que vou lá, entendeu? Boa, essa daí, né? Porque do jeito que você falou aí, o cristianismo ele deixa de ser simplesmente uma religião de aceitação para uma religião de ação também. Isso mesmo. Né? Ou seja, eu estou inconformado porque eu entendi a proposta do reino, a proposta de Deus. Então agora eu vou agir dentro desse meu inconformismo. O cristianismo, você falou algo legal, né? O cristianismo talvez ele precisa deixar de ser, né? Talvez deixar de ser a religião do não, né? A ideia do não, olha, você não pode fazer isso, você não pode comer isso, você não pode fazer aquele outro, e passar a ser a ideia do sim, né? O cristianismo é sim a resposta para as mazelas de hoje, o cristianismo é sim a solução para a família, o cristianismo é sim a solução talvez para um estágio de pobreza que existe ao seu redor, e aí ele passa a ser útil, relevante para as pessoas e até mesmo, cara, mais atrativo para aqueles que ainda não são. Então note que esse inconformismo ele pode ser uma solução para algumas pessoas, mas ele também pode assumir um aspecto de missão também, porque muita gente que talvez olha e critica o cristianismo em alguns contextos e talvez sobre algumas experiências, ele se assemelhar àquele da época de Cristo, ele pode tomar um outro caráter, um outro viés e falar assim, não, pô, cara, o cristianismo é diferente. É isso mesmo. Ele é a solução, ele é o sim, ele, né? Porque cada não, ele esconde milhares de sims, na verdade, né? Quando fala assim, cara, é o meu aniversário, Thiago, eu não quero que você me dê um iPhone. Quando eu falo assim, não para ele, em relação a esse aspecto, cara, eu tô abrindo
Pode ser um iPad, né? Pode ser pode ser. Eu tô abrindo pra ele, cara, possibilidades múltiplas, cara. O cristianismo não é essa religião da proibição, né? Thiago, é apenas uns hoje limites. É meu aniversário, eu só não quero uma caneta Bic. Qualquer outra você aceita. Inclusive o iPhone. Um Xiaomi. O não é mais fácil, cara. Sim, cara. É isso mesmo. E na verdade ele é libertador, né, cara? Você fala assim, ó, é esse aspecto aqui, é mais ou menos um parâmetro, é um limite, né? Um vetor ali que Deus estabelece para nos liberar para fazer muito mais, né? Eu gosto muito do aspecto de Cristo cuidando, agindo como um inconformado com relação às crianças, porque ele fala, deixai vir a mim as crianças, porque criança era um cachorro na época, né? A sociedade não valorizava. Não valorizava. Então venham a mim, venham. Entendeu? E aí você vê Cristo com as viúvas, você vê Cristo justamente com aqueles que não, os coxos, aqueles que não podiam ser curados, e Cristo promovia ali a cura. Então, isso é muito latente, eu vejo na sociedade de hoje também, entendeu? A gente, acho que volta até na questão ali da própria simplicidade. A gente tá preocupado justamente em ter bons aparelhos, ter um bom carro, ter uma vida, né? E a gente não tem essa percepção, né? Acho que o evangelho, ele te dá essa percepção, né? De você parar e olhar tudo. Caramba! E eu tô aqui no meu mundinho, na minha caixinha, né? Cara, Cristo, ele por exemplo, você falou essa coisa da inclusão, né? Inclusivo. A gente vê muito de exclusão, muitas vezes, no cristianismo praticado por muitos, né? E a gente tem que também se policiar em relação a isso, porque às vezes, mesmo sem intencionalidade, a gente pode, de alguma maneira, estar colocando alguém além desse ambiente dos cristãos. A margem, né? Marginalizar. Marginalizar. Então, cara, Jesus, ele incluía todo mundo. Ele não esperava que o cara se moldasse a um padrão de comportamento mais aceitável para simplesmente falar assim, agora você faz parte do time. Cara, ele recebia todo mundo. Ele dava atenção para os críticos dele, ele atendia mulheres, né? Crianças, ou leprosos. E eu acho que o inconformismo de Cristo se manifesta também em relação a essa religião que exclui o outro, né? E a gente vê muito disso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olha só que interessante. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, se a gente for analisar, né? Não querendo utilizar, mas utilizando a palavra radical, brother, é o corpo, é oferecer tudo que você né? Em sacrifício ao Senhor. E a ideia de sacrifício é porque assim, cara, não espere um negócio light, fácil, tranquilo. É faca, né, meu? Você olha pra Paulo, né? Só Paulo tava de boa, cara. Tava tudo certo na vida dele, até ele que escreveu isso aqui com moral, né? Ele tinha autoridade, cara. Autoridade. Paulo era o cara. Então, a gente quer olhar pro cristianismo de uma forma assim, muito superficial, açucarada, romântica, mas na verdade Deus está pedindo para nós um movimento radical de entrega de vida, né? Aí continua o texto dizendo o seguinte, olha lá, cadê? O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí continua, esse é o culto racional de vocês. Aí o versículo 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando ele fala assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo, ele está falando assim, sejam conformados. Né? Sejam conformados, porque a tua mente vai ser radicalmente mudada. E ao ser radicalmente mudada, esse mundo já não vai mais fazer muito sentido para você. E aí você vai ficar inconformado. Cara, esse texto é sensacional, né? Porque ele muito atual, um convite, né? Cara, é um convite para você viver essa ideia do, cara, assuma um outro aspecto, né? Assuma uma outra identidade, porque a gente por mais
incrível que isso possa parecer, mas todo mundo tenta colocar a gente numa mesma caixa, né? Na caixa do individualismo, na caixa de você assumir tudo pra você, na caixa de todo mundo tentar pensar de uma forma, né? E até mesmo, às vezes, a polarização é uma tentativa de colocar todo mundo dentro de uma caixa. E aí vem o cristianismo e fala assim, cara, não é nem aqui e nem aqui, é um outro molde, é uma outra forma, é um outro aspecto. Mas esse aspecto, ele só vem quando você muda o chip. Muda a chave, muda a dimensão. Isso vem pela mudança na mente. É isso aí, meu povo. Esse é o nosso convite, inconformismo para esse mundo, mas uma transformação total e verdadeira. É uma transformação radical no e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito bom ter aí você. Espero que tenha sido relevante aquilo que você ouviu até aqui. E a gente vai se encontrar no próximo episódio, próximo podcast. Inclusive, vamos ver qual que é o tema aqui. Cadê? Ah, legal. Próximo será a respeito da missão. Anderson, faz uma oração pra gente. Oremos. Pai querido, obrigado porque a gente passou aqui alguns momentos refletindo nesse legado que o Senhor deixou para nós, mas acima de tudo que faz parte de nós agora. Por isso, reafirma em nós a cada dia, a cada manhã, esse compromisso contigo. Obrigado pela tua graça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.